Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E o tema da mensagem dessa noite é Simão, o falso cristão. Tem muitos Simões dentro da igreja de Jesus Cristo. Espero que não tenha nenhum aqui hoje. Espero que você não seja um Simão. Simão, o falso cristão. Atos capítulo 1, versículo 8. E Jesus disse assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso é uma predição do Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, e aqui estamos nós reunidos, Senhor, em obediência ao Teu mandamento, porque nós cremos que domingo é o dia do Senhor. 6 dias o Senhor deu para a gente fazer tudo: trabalhar, ganhar dinheiro, ter momentos de lazer com a família, visitar amigos, visitar parentes. Mas o Senhor disse: o 7º dia, a cada 6 dias você vai dedicar um inteirinho para mim. E na nova aliança nós temos feito isso. O domingo é o dia do Senhor. Os outros 6 dias a gente trabalha, a gente faz tudo que tem que fazer, mas o domingo não. O domingo a gente obedece a palavra. O Senhor disse para considerar o domingo digno de honra e honrá-lo, não seguindo os nossos próprios caminhos, não fazendo a nossa própria vontade, mas nos submetendo à tua vontade. E é por isso que nós estamos aqui agora. Já estivemos de manhã, já recebemos o manjar celestial, e agora estamos aqui outra vez, adorando o Teu nome, louvando o Senhor, e prontos para ouvir a Tua voz, prontos para aprender de Ti, prontos para crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Então fala-nos nessa noite. Usa-me como teu pastor. Fala através de mim, o teu servo. Inspira-me, meu Pai. Dá-me a unção, a capacidade, para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamá-la da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, com verdade, para que o teu nome seja engrandecido, glorificado, e para que o teu povo cresça na maturidade espiritual cristã. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, pouco antes de Jesus ter sido elevado aos céus, ele faz uma predição. Ele diz aos discípulos que estavam ali com ele no momento da sua ascensão, que o evangelho, que a sua palavra seria pregado em Jerusalém, depois seria pregado na Judeia, em Samaria, e ele disse até aos confins da terra. E realmente aconteceu como Jesus predita aqui. A palavra começa a ser pregada em Jerusalém, a igreja começa a ser estabelecida,
logo surgiu o primeiro mártir da igreja. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Morreu como Estevão? Apedrejado. Só que aí surge a primeira grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E essa perseguição obriga aqueles discípulos a se dispersarem, e eles vão pelas regiões da Judéia e chegam até Samaria. Deixa eu mostrar para você no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, colocava-os dentro de uma prisão. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Aí o versículo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Então veja só. A palavra se espalhou pela Judéia e Samaria, exatamente como Jesus havia predito, com resultados maravilhosos, com resultado extraordinário. As pessoas ouviam o que Filipe pregava, o que Filipe ensinava, e criam. Houve grande alegria naquela cidade. Só que, no meio de tudo isso aqui, vem Lucas, que é quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e traz a informação do que ocorria na cidade de Samaria antes dessa palavra ser proclamada por Filipe. Aí ele traz essa informação. Está aqui do versículo 9 em diante. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Aí o versículo 13 diz: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então o que é que Lucas está dizendo? Que até Filipe chegar à cidade de Samaria, toda aquela cidade, todo aquele povo vinha sendo iludido por um indivíduo chamado Simão. Esse Simão aqui era como se fosse um feiticeiro, um pai de santo. Era como se fosse um desses falsos pastores que ocupam horas e horas na televisão, insinuando ser de Deus, insinuando ter um poder sobrenatural. Era exatamente o que esse homem aqui fazia. Quando Filipe começa a evangelizar a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, quando Filipe começa a dizer: olha, não precisa fazer corrente, não precisa fazer despacho numa encruzilhada, não precisa você pagar preço, não precisa você fazer o que esse homem está mandando você fazer, o único meio de você entrar num reino de alegria e de paz é você crendo no nome de Jesus Cristo, é você obedecendo a palavra de Deus. Aí o povo de Samaria ouviu essa verdade, creu. Nessa época, ainda estava em vigor a lei, ainda era a velha aliança,
Por isso o texto diz que os que criam iam sendo batizados. Ainda estava em vigor o batismo nas águas, que era o batismo da lei. E o texto diz que o próprio Simão creu e também foi o quê? Batizado. E mais do que isso, ele passou a fazer parte da congregação dos que creram. Ele passou a acompanhar Filipe. Tudo muito bom, tudo maravilhoso. Essa notícia extraordinária acabou chegando aos apóstolos que haviam ficado em Jerusalém, aqui no versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, crera na palavra, né? Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então os apóstolos recebem a notícia de como foi maravilhoso o resultado da pregação de Filipe, como o povo de Samaria creu no que Filipe pregou, como é que a coisa foi maravilhosa, que muitos haviam se convertido ao Senhor Jesus Cristo. Apesar de eles serem judeus, eles creram, porque os judeus achavam que o povo de Samaria era o pior povo da face da terra, que eles não tinham a mínima possibilidade de ter participação em absolutamente nada de Deus. Era essa a visão que os judeus tinham nessa época. Pois bem, 2 apóstolos são enviados a Samaria, Pedro e João. Chegam em Samaria, oram pelo povo, impõem as mãos, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Então até aqui, tudo era maravilhoso, tudo era espetacular, tudo era fantástico. Só que de repente, irmãos, vem uma informação inusitada, de que Simão ofereceu dinheiro a Pedro e João para que concedesse a ele o mesmo poder que eles tinham de orar, ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Olha aqui no versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Por que será que quando Lucas foi escrever sobre o que havia acontecido em Samaria, ele é inspirado pelo Espírito Santo para fazer um registro particular desse sujeito aqui? Por que será que Deus inspirou Lucas? Porque o normal seria ele ter escrito, dado informação de que as pessoas receberam a palavra, que foi maravilhoso, que aconteceram muitos sinais, muitos prodígios, houve grande alegria naquela cidade. Ele poderia ter dito: depois os apóstolos souberam, vieram Pedro e João, oraram junto com o povo, impuseram as mãos, as pessoas eram maravilhosamente batizadas com o Espírito Santo, e parava por aí. Poderia parar por aqui. Por que Deus inspira Lucas a falar desse incidente aqui? Bom, se Deus inspirou Lucas a fazer um registro do que aconteceu com Simão, é porque alguma lição
Deus queria transmitir para a igreja. Sem dúvida nenhuma. E qual é a lição? Qual é o ensinamento que Deus quer transmitir hoje para o seu povo através desse episódio aqui de Simão? Sabe qual é? Em primeiro lugar, Deus quer ensinar à igreja que é absolutamente possível uma pessoa pensar que é cristã sem ser cristã. Primeiro ponto. Deus quer nos ensinar que é possível uma pessoa se iludir, achar que ela é convertida, sem nunca ter sido convertida. Por isso que eu falei daquela parte do hino. Tem muita gente, né, tomando a cruz, mas está longe do bom Jesus. É exatamente isso, irmãos, que Deus quer deixar claro no caso desse homem aqui de Simão. Leia outra vez o versículo 13. Esse versículo 13 é curiosíssimo, né? O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticavam. Quer dizer, Simão achava que era cristão e não era. Ele achava que era cristão e não era. Pastor, mas não disse que ele abraçou a fé? Daqui a pouco eu vou explicar. Olha, irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos iguais a esse aqui de Simão. Cheio. Por exemplo, no livro de João, estamos aqui bem perto, né? João capítulo 2, versículo 23. João capítulo 2, versículo 23. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Estando ele em Jerusalém, ele, Jesus, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que é que ele está dizendo aqui? As pessoas, vendo os milagres que Jesus fazia, paralítico andando, cego enxergando, leproso purificado, Jesus multiplicando pães e peixe, fazendo coisas extraordinárias, creram no seu nome. Só que Jesus não aceita isso como uma fé legítima. Ele não aceita. Porque uma coisa é a pessoa reagir a milagres, outra coisa bem diferente é a pessoa assumir um compromisso com Deus, é a pessoa permanecer na palavra, é a pessoa abraçar a verdade, é a pessoa demonstrar que nasceu de novo. São duas coisas completamente diferentes. Você vê um milagre, você fica extasiado. Você diz, puxa vida, que coisa maravilhosa. Imagine você ver um paralítico andar. Um cego enxergar. Um leproso, sua carne toda podre, e Jesus fica limpo, e na mesma hora fica limpo. Então as pessoas viam isso e creram no seu nome. Então, Deus está nos ensinando aqui que é absolutamente possível que hajam pessoas que se julgam cristãs sem serem cristãs. Que há pessoas que se introduzem no meio da igreja, mas que nunca fizeram parte da igreja. É possível ter gente aqui, que está aqui, e não faz parte da igreja de Jesus Cristo. É possível haver gente aqui no nosso meio, que diz que crê em Deus, e não é cristão. Há pessoas que creem, parecem crer na verdade. Parece. Mas a gente começa a perceber que, na realidade, elas apenas se convenceram da verdade. Uma coisa é você se convencer da verdade. Outra coisa é você se converter à verdade. Sabe? Elas têm apenas uma fé fingida, uma fé espúria, uma fé que não tem nenhum valor,
não é uma fé verdadeira, não é uma fé real, não é a fé dos eleitos de Deus. Jesus mostrou isso na parábola do semeador. Isso está lá em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 3 em diante. Todos encontraram? Vamos lá? Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram a semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aí os apóstolos e os discípulos ouviram isso, mas não entenderam, não compreenderam. Aí vão até Jesus e pedem que Jesus explique. Senhor, explica-nos a parábola do semeador. Nós não entendemos a mensagem, nós não entendemos o que o Senhor quer dizer com isso. Aí Jesus vai explicar. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Eles prestem atenção. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, irmão, não se deixa enganar pelas aparências. Às vezes a pessoa, eu creio, aquele entusiasmo, aquela euforia, e parece que tem mais fé do que todo mundo. E nós que não somos como Deus, porque Deus sonda mente e coração, às vezes até acreditamos, né? Eu, com a experiência que tenho, já tenho cá minhas defesas, sabe? É o contrário. Hoje, quando eu vejo uma pessoa muito eufórica, querendo falar demais, querendo demonstrar muita conversão, muita fé, muita obediência, eu já fico os dois pés atrás. Não um pé só não, fico os dois. E via de regra, a pessoa fracassa logo adiante. Quando vem perseguição, vai embora. Começa a se envolver com os cuidados do mundo, os afazeres da vida, a oportunidade de sucesso, a oportunidade de ganhar dinheiro. Aí daqui a pouco, some e desaparece. Você já viu pessoas assim? Já conheceu pessoas assim? Quantas já estiveram aqui no nosso ministério? Quantas? Gente que deu testemunho aqui. E pelo testemunho eu já ficava... A experiência, sabe? São muitos anos andando por esse caminho. A gente vai aprendendo muita coisa. É isso aqui, ó. Ele está dizendo, vem a palavra, mas essa palavra daqui a pouco é sufocada. Qualquer coisa sufoca a palavra. Quer dizer, Deus
não se deixa enganar pelas aparências. Nós nos deixamos. Às vezes a gente se deixa enganar pelas aparências, não é verdade? Mas Jesus mostra esse mesmo ensinamento no capítulo 25 de Mateus, na parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Olha, a lâmpada era aquelas, chamava de lâmpada, aquelas lamparinas antigas. Às vezes levava na mão, às vezes os viajantes amarravam a lâmpada no tornozelo, sabe? Colocava azeite, acendia um fogo e ia iluminando o caminho. Então, tinha que ter azeite para poder funcionar. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, aí está falando com a igreja, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha só, irmãos, Jesus está falando aqui sobre pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da igreja, que participam de cultos, que ouvem pregações, que cantam hinos de louvor, de adoração, que dão dízimo, que dão oferta, às vezes chegam a participar do ministério, como diácono, como ministro, grupo de louvor. Mas ele está mostrando com essa parábola que a metade dessas pessoas não são cristãs de verdade. São como as virgens nécias. Porque não existe nada pior, irmão, do que as pessoas pensarem que são cristãs, quando na verdade não são. Não existe coisa pior. Nada é pior, irmãos, do que as pessoas viverem as suas vidas pensando que são de Deus, pensando que são eleitas de Deus, pensando que são salvas, e quando chegar no final, elas terem a grande decepção de descobrir que passaram a vida inteira iludindo a si mesma. Descobrir que viveram uma ilusão. Você lembra que Jesus falou disso aqui de uma maneira muito dura no finalzinho do Sermão do Monte? Está lembrado? Vamos recordar. Capítulo 7 de Mateus. No finalzinho do Sermão do Monte, fechando o Sermão do Monte quase, Jesus deu esse alerta. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante. Ele disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele poderia ter dito: nem todo que atende um apelo, nem todo que dá glória, aleluia, nem todo que traz um dízimo, uma ofertinha. Ele podia ter falado muitas coisas, ele resumiu tudo num só ponto. Aí versículo 22. Muitos naquele dia, que dia? O dia da sua segunda vinda, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome,
E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, claramente, na bucha, na telha, na cara: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então veja, é por todas essas razões, irmãos, que a Bíblia nos apresenta exemplos como esse de Simão. Aqui está um homem que estava plenamente convicto de que era cristão, de que fazia parte da igreja, e no entanto, o texto bíblico nos mostra que esse homem nunca foi cristão. Nunca, 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 nunca. Volte lá em Atos, capítulo 8. Vamos tirar a prova dos 9. A prova provada. Atos, capítulo 8. Vamos de novo no versículo 13. Porque esse versículo 13 deixa muita gente enganada. Deixa muita gente, perturbada da cabeça, que não entende por quê. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quer dizer que o texto está dizendo que o próprio Simão creu. O que significa isto aqui? Significa que ele simplesmente disse que cria em tudo que Filipe estava ensinando. Ele disse: olha, eu creio no que ele está ensinando, que existe o reino de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que para entrar nesse reino, como ele está ensinando, só é possível mediante a fé, só é possível mediante o novo nascimento, só é possível mediante o ser nova criatura. Eu creio, eu creio, eu creio. Agora veja que coisa espantosa, irmão. É possível uma pessoa dizer que crê em tudo isso e ainda assim não ser cristão. É possível uma pessoa dizer: eu creio na predestinação. Eu creio que é um povo que Deus predestinou para a salvação. Eu creio que há um só Deus. Eu creio que a salvação não se perde. Ela vem, ela ouve, ela usa a sua inteligência e diz: poxa, está certo. O que esse homem está pregando está correto. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Você já imaginou ser possível a pessoa crer em todas as verdades da Bíblia e ainda assim não ser cristão? Qual é a explicação para isso, irmão? É quando a pessoa tem uma fé intelectual. Ela crê intelectualmente. É o simples fato da pessoa dizer que crê, nada mais. Ela ouve, olha na Bíblia e diz: eu creio. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Foi o que esse homem fez. Olha, o simples fato da pessoa dizer que crê não a torna cristã. O simples fato de você dizer eu creio não faz de você um cristão. Por isso que a mensagem do Evangelho da Graça de Deus está sempre nos advertindo de que por isso só, ou por si só, ninguém se torna cristão. Não basta dizer eu creio. Quantos já estiveram aqui e que diziam creio e não estão mais? Alguns até já foram para as profundezas do inferno. Não, é verdade. Eu conheço um rapaz que desde o início da pregação da graça, que ele ouvia a graça, fez não sei quantos seminários. Todo seminário ele tirava nota 10. No dia de entregar as provas, 10, 10, 10, 10. Nunca se converteu. Hoje, esse rapaz está preso num presídio em Recife como traficante de drogas. Foi preso traficando drogas. Mas ele dizia: eu creio nisso. Eu acredito nisso. Eu creio que isso é a verdade. Está aqui. Você está percebendo isso aqui como é importante?
Agora, no caso de Simão, a coisa foi ainda mais grave, irmãos. Porque Simão fez uma confissão de fé. Eu creio, eu acredito nos ensinamentos de Filipe. Foi batizado nas águas. Uniu-se à igreja. E mesmo assim não era cristão. O texto diz aqui, ó. Ele passou a acompanhar Filipe de perto. Quer dizer que uma pessoa pode se unir à igreja, frequentar cultos, estar no nosso meio, conviver conosco, e mesmo assim não ser cristão, não ser uma pessoa de Deus. Por isso que eu tenho dito sempre, que na igreja de Jesus, irmão, o que importa não é o número de pessoas, o que importa é a pureza, é a santidade, é a pessoa ter o caráter cristão. É isso que importa na igreja. Hoje só se dá valor a números. Quanto maior o número de pessoas frequentando um templo, mais eles acham que Deus está naquele lugar. Não é verdade. A Bíblia mostra que o nosso Deus sempre realizou a sua obra por meio de um remanescente fiel. Sempre. Deus nunca realizou a sua obra através de multidão. Você vê? A multidão extasiada com os milagres que Jesus fazia, creram nele. Jesus disse, mas eu não me confio com essa gente não. Você está pensando que eu me deixo levar? Porque eles estão dizendo que creem em mim? Porque eles estão dizendo que têm fé, que acreditam? Eu conheço o coração dessa gente. Eles estão aí extasiados porque estão vendo milagres, porque estão vendo maravilhas. Então Deus sempre trabalhou por meio de um remanescente fiel. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27. Romanos capítulo 9, versículo 27. Diz assim: mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Os verdadeiramente convertidos, os verdadeiramente nascidos de novo. O que é o remanescente, pastor? É aquela semente santa, a semente pura. Só esse é que serão salvos. Ainda que o número dos judeus seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Ainda que o número dos evangélicos seja como as estrelas do céu, só o remanescente é que será salvo. Isso é tremendo. Mais adiante, no capítulo 11, desse mesmo livro de Romanos, versículo 5, Paulo repete: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha, até hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, sobrevive um remanescente, uma semente santa. Às vezes é um grupo muito pequeno de pessoas, mas é fiel a Deus, são nascidos de novo, dão provas de que foram cheias do Espírito Santo, apresentam o caráter de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, irmãos amados, igreja de Jesus, o que torna as pessoas verdadeiramente cristãs não é o fato delas frequentarem um culto. Não. O que torna as pessoas verdadeiramente cristãs é algo muito mais profundo, muito mais duradouro. É uma obra extraordinária do Espírito Santo. É isso que torna as pessoas cristãs. Você vê que tudo indicava que Simão havia se tornado cristão, como os demais de Samaria. Não indicava? Tudo indicava que havia também se convertido como os outros. Fez confissão de fé. Eu creio, eu recebo esta palavra. Olha, batismo nas águas. É para entrar nesse reino, é só batizar nas águas? Me dá uma batinha azul aí. Botaram uma batinha azul,
Que bunga batizaram o tal de Simão das Águas. Está aqui, ó. É claro que houve mudança na vida desse homem. Porque ele nunca teria sido admitido na igreja se ele continuasse a praticar a feitiçaria que ele praticava. Jamais. Filipe jamais teria aceito a companhia desse cara aqui se ele continuasse com as suas trapaças espirituais. Ele parou. Ele não fez mais o que ele fazia. Ele não enganou mais ninguém com picaretagens espirituais. Houve uma mudança. No entanto, eu quero que vocês vejam, irmãos, o objetivo desse relato aqui de Lucas é exatamente mostrar para a igreja que Simão nunca tinha se tornado cristão. Nunca. Pastor, como é que se pode demonstrar isso? Como é que se pode saber isso com tanta certeza? Como é que Lucas sabia disso? Como é que Pedro sabia disso? Como é que é possível a gente saber disso? Olha, irmãos, só tem uma resposta. Aquilo que é falso, um dia acaba se traindo, acaba sendo desmascarado. Você compra um cordão grosso, o cara diz, olha, ouro 18, legítimo. Você não entende de ouro, você não tem nada para testar. E na verdade não é ouro. É apenas o cara dá um banho de ouro bem superficial. É aço. Aí você bota no pescoço. Com 30 dias em contato com o suor, um dia você... Que isso? Meu cordão está enferrujando. Ouro não enferruja. Aí você descobre que foi trapaceado. Você descobre que alguém passou você para trás. Então aquilo que é falso sempre acaba se traindo, sempre acaba desmascarado. Atos capítulo 8. Versículo 18. Olha só. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Segura aí. Estava lá o tal de Simão. Tudo indicava que ele havia se convertido. Parecia um cristão de verdade. Batizou nas águas. Disse que cria no que Filipe ensinava. Começou a congregar. Começou a acompanhar Filipe de perto. Mas chega um dia que ele se volta para Pedro e João e oferece dinheiro para obter o poder de Deus, para obter o dom de Deus. É o pecado da simonia. Que é quando alguém julga poder receber os benefícios de Deus através de dinheiro. Chama-se o pecado da simonia. O que essas seitas fazem aí? Bota na cabeça das pessoas que é possível comprar a bênção de Deus. Não, se você der R$1.000, faz um pedido que Deus vai te atender. Isso é um pecado terrível. Quando ele viu os apóstolos orando, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, ele disse, Pedro, João, vem cá. Quanto é que vocês querem? Quanto é que vocês querem para me concederem também esse poder? Me ensina como é que é isso. Me ensina como é que faz isso aí. Ofereceu dinheiro. Pedro se volta para Simão, dá-lhe uma severa repreensão, uma repreensão dura, e no versículo 23, Pedro diz, no final da repreensão, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O que Pedro disse? Vejo, eu percebo. Como é que Pedro viu isso, hein? Ele viu porque a incredulidade, a falsa fé, a dissimulação, a hipocrisia, o lobo fantasiado de ovelha, chega uma hora que ele acaba colocando as unhas de fora. É lobo, bota uma fantasia de ovelha, está no meio das ovelhas. Ele não fala nada, ele fica na dele.
fala mansinho. Imita até a ovelha. Bé, bé, amém. Mas chega um dia que ele esquece. Aí ele faz... Aí você, opa! Lobo no pedaço. Opa, tá aqui, ó. É aí que a sua falsidade se torna uma coisa evidente. O cara estava lá. De repente chega, quanto é que vocês querem? Tem um grana aqui para dar para vocês. Me dá também esse poder. Pensa, que história é essa? Quem é convertido não faz isso. Quem é nascido de Deus não tem essa atitude. Não pensa poder comprar os dons de Deus. Não pensa poder comprar as bênçãos de Deus. Só que Jesus ensinou que isso é uma coisa que acontece repentinamente, inesperadamente, é de repente. Você quer ver? Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 36 e 37. Olha o que Jesus diz. Acharam? Encontraram? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenados. Quer dizer que é nas palavras ditas sem pensar que as pessoas acabam revelando qual é o seu verdadeiro caráter. Palavras frívolas, entre muitas coisas que ela quer dizer, significa aquilo que você diz sem pensar. Sai de repente. Escapa. Aí você, opa! Porque às vezes o cara toma cuidado. Ele pensa antes de falar. Ele não quer dar pista. Ele quer demonstrar santidade. Ele quer demonstrar obediência. Mas chega um dia que, sem pensar, ele faz algo inesperado que desmascara o sujeito. Aqui no versículo 34, Jesus disse: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quer dizer, é naquilo que as pessoas dizem inesperadamente, subitamente, sem pensar, que elas acabam se traindo. Foi exatamente assim que Pedro percebeu como era o coração desse homem. Qual era o estado do coração de Simão? Porque falando o que esse cara falou aqui, ele mostrou de uma maneira muito clara que ele ainda era o mesmo Simão de antes. Ainda era o mesmo homem. É isso que acontece com o falso cristão. Ele continua sendo a mesma pessoa. A sua natureza não mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa de antes. E aí, de repente, se trai. De repente, mostra que ainda tem a mesma mentalidade do mundo. Que ainda é um ímpio. Que nunca se converteu. Há muitos anos atrás, eu não conhecia esse evangelho da graça ainda. Aí chegou um rapaz, começou a frequentar a igreja de Recife. E naquela época, aquela loucura das seitas, né? De abrir templo em tudo quanto é lugar, porque é um comércio, tem que abrir para aumentar o faturamento. Só que eu não tinha essa visão, eu achava que estava fazendo a obra de Deus. E esse cara começou a frequentar a igreja. Frequentar. Tinha vindo da Assembleia de Deus. Aí sempre terminava o culto e ele ia conversar comigo. Pai do Senhor, irmão, a palavra hoje foi maravilhosa. Nunca senti tanto Deus falar comigo como hoje, pastor. Sou um homem de Deus. Tá bom. Aí um dia ele disse assim: pastor, quando o senhor tiver que viajar, e eu viajava muito,
E viajava muito de automóvel. Se o senhor precisar de alguém para lhe fazer companhia, para ajudar a dirigir, pode contar comigo. Eis aqui o teu servo. Tá bom. E parecia ser uma pessoa convertida. O papo do sujeito parecia ser um cara santo. Aí um dia eu fui fazer uma viagem para Arapiraca, interior de Alagoas. Aí eu falei na igreja que ele, pastor, eu digo, vamos comigo. Aí foi ele comigo, foi outro rapaz comigo, outro rapaz da igreja. Eu levei os dois. Viajamos. E o cara só falava de fé, de Jesus, e não sei o quê, e aquilo para lá, e aquilo para cá. Chegamos em Arapiraca. Aí ele já disse assim para mim, pastor, eu não sei se o senhor sabe, aqui é a cidade das mulheres bonitas. Eu digo, o que tem a ver isso comigo? O que é que eu quero saber disso? Já fiquei de orelha em pé. Eu digo, a história do cara, cidade das mulheres bonitas. Quer dizer que ele já tinha andado por lá, né? Eu digo, é? Mas eu não quero saber de mulher bonita, quero saber onde é que a gente pode estabelecer um templo aqui. Não. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Eu, como sou muito observador, a gente andava na cidade para ver prédio, ver isso, ver rádio. Quando passava uma mulher que chamava a atenção, o cara só faltava pular do carro. Eu digo que esse cara vai cair de cabeça lá de fora, meu irmão. Mas eu na minha, quieto, só observando. Só urubu-servando, como diz o Matuto. Só observando a dele. Eu digo, mas rapaz, esse cara é um enganador. No terceiro, quarto dia, aí ele estava no banco de trás e o irmão estava no banco da frente. Aí passa uma moça com um shortinho branco desse tamanho. Pastor, o senhor também viu? Vi, porque passou na frente do carro. Quase que eu atropelo. Passou na minha frente assim. Aí, quando a moça pegou a calçada assim, acho que ele não resistiu. Ele disse, que mulher gostosa! Eu digo, irmão, eu digo, é assim que você é convertido, é? Não, pastor, não, pastor. Rapaz, desde que a gente chegou aqui, você só mostra ser um homem ímpio. Você não mostra nada de ter nascido de novo. E o cara branco, não, pastor, eu ainda tenho alguns problemas, mas eu vou me consertar. Não se consertou até agora, vai se consertar quando? É o caso desse cara aqui, desse irmão, mano. É de repente. O cara se traz. Eu observo muito as palavras. Às vezes a pessoa conversa comigo, se soltar uma palavra errada, eu digo, aí entregou o ouro ao bandido. Irmãos, como eu tenho visto pessoas vivendo exatamente assim como esse cara aqui, Simão. O cristianismo delas é como algo que ela coloca dentro de uma mala e leva com ela. Domingo, ela pega a mala com o cristianismo dentro, traz para a igreja. Abre a mala e vive um domingo inteiro de cristianismo. Passa o domingo todo como se fosse pessoa cristã. Quando chega domingo à noite, guarda o cristianismo na mala e guarda em casa outra vez. Durante a semana, se você pudesse vê-las na sua casa, no seu local de trabalho, quando ela está dirigindo o automóvel no trânsito, você jamais imaginaria que aquela pessoa fosse uma pessoa convertida. Jamais. Tinha um senhor que frequentou aqui muito tempo. Calminho. Até para andar o cara era devagar. Ele vinha falar, pastor, fala mais alto, irmão. Eric sabe quem é, né? Não, mas era assim ou não era assim? Até para falar, quase que não abria a boca. Pastor, eu só via o cara aqui na igreja. Eu dizia, esse homem não faltava cultos. Domingo de manhã estava aqui. Domingo à noite estava aqui.
Na época, os cultos eram só às quartas-feiras. Quarta-feira à noite estava na igreja. E outra coisa, era o primeiro que chegava. Eu cheguei a dar testemunho, dizer, olha o exemplo do fulano. Olha o exemplo dele. Uma bênção. Aí passou o tempo. Quando é um dia, eu conversando com o genro dele, batendo um papo aqui dia de semana nós dois, eu disse assim para ele estava passando muitos problemas, o senhor, né? Enfrentando uma tribulação muito grande, as coisas dando errada, tudo indo por água abaixo. Aí eu conversando com o genro, eu digo, puxa vida, eu não estou entendendo por que as coisas dão tão errado na vida dele. Ele é um cara tão bom, tão espiritual, de uma vida tão reta. Aí o rapaz fez... Eu digo, o que é que foi? Falei alguma brincadeira? Eu digo, por que você está rindo? Esse pastor, é porque você não conhece ele. Esse homem, quando está fora da igreja, é o demônio em pessoa. É o Satanás. Olha, o senhor sabe como é que ele trata as filhas? Filha disso, filha daquilo, vai não sei para onde, vai tal, toma não sei o quê, toma não sei acolá. O quê? Pastor, os empregados desse homem o odeiam. Tem ódio dele. Eu digo, rapaz. Quer dizer que era como isso aqui, ó. Pessoas que têm um cristianismo como se fosse algo que elas guardam dentro de uma mala. Aí chega domingo, pega a mala, traz para a igreja, abre, veste a roupagem cristã. Domingo à noite, guarda na mala. Chega lá fora, meu irmão. Se você pudesse acompanhar o dia a dia delas, você dizia, não, isso aí é incrédulo até a alma. Isso aí é o capeta, é o Satanás em pessoa. Entendeu? Porque vivem um tipo de vida completamente diferente daquilo que elas vivem quando estão dentro da igreja. Terrível, não é? Outra coisa. É possível um pastor pregar o evangelho de uma maneira correta, perfeita, e não ser cristão. Pastor Carlos, é possível, pastor, por exemplo, pregar o evangelho da graça, ser um sujeito eloquente, defender a verdade, e mesmo assim não ser de Deus, mesmo assim não ser cristão? É o que Deus está ensinando aqui. Às vezes o indivíduo entra na igreja, faz de tudo para fazer parte do ministério, mas o que motiva ele a fazer parte do ministério é a sua ambição. Às vezes é ambição por uma posição de destaque, às vezes é ambição pelo poder, às vezes uma ambição por título, por reconhecimento dos outros. Nesse caso aqui de Simão, foi a ambição de ter o poder, de ter os dons. Olha, não se iludam. Há pessoas que andam em busca de poder. O poder as encanta, o poder as seduz. E elas não hesitam em usar de todas as formas, escuras e escusas, para alcançar o poder. Elas fazem qualquer negócio para alcançar o poder. Não se iluda, não. Eu já vi muita gente dizer que tinha uma chamada de Deus, que queria fazer a obra. Pastor, tem uma chamada, pastor. Olha, o que eu mais desejo é fazer a obra do Senhor, é fazer a obra de Deus. Ok, como é que eu vou? Eu não tenho como entrar dentro da mente, do coração da pessoa. Às vezes ele engana muito, faz um teatro danado. Mas tem uma hora que Deus mostra que o verdadeiro interesse daquela pessoa não era por fazer a obra, não era o interesse pela verdade, era pela posição de pastor. Ele tinha um interesse, ter um título de pastor, ocupar uma posição de pastor. Como eu já vi isso? E o cara pregava bem. Pregava que era uma maravilha. Mas chega uma hora que Deus desmascara, irmão. Foi o caso de Simão. Ó. Ele viu uma oportunidade para ser importante diante do povo de Samaria, para se engrandecer, para ter admiradores. Caramba, se eu tiver
a mesma posição que esses apóstolos têm, se eu tiver o mesmo poder que eles têm, eu vou ser tão engrandecido, tão admirado pelo povo, quanto eles. Essa era a motivação desse cara aqui, ó. Então, meu irmão e minha irmã, examine-se a si mesmo. Como é que você tem sido nessa questão? Como é que você tem sido? Olha, estude a parábola das 10 virgens. Estão lá 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. 5 imprudentes. O que foi que aconteceu com as imprudentes? Elas queriam estar no reino de Deus. Elas queriam ter direito à salvação. Elas queriam serem reconhecidas como cristãs. Só que elas queriam tudo isso, mas ao modo delas. A maneira delas. Foram negligentes. Foram descuidadas. Preguiçosas. Desobedientes. Não viveram vida de santidade. E aí, no momento cruciante de entrar para a vida eterna, no momento de se reunir com o noivo, no momento das bodas do cordeiro, elas se viram com a porta fechada diante delas. Preste atenção nisso. Foram impedidas de entrar. E essa foi a razão pela qual Jesus contou a parábola das 10 virgens. Para você ficar esperto, para você se ligar. A porta se fechou. Elas queriam entrar. Deixa eu entrar, eu quero a vida eterna, eu quero ser reconhecida como filha de Deus, eu tenho direito a isso. Bateram na porta, abre, é nosso lugar, o nosso lugar é aí dentro, o nosso lugar é com Ele. A resposta de Jesus qual foi? Não, não é. Vocês achavam que era, mas a maneira que vocês procederam provou que vocês nunca foram de Deus. Nunca escolhi vocês. Nunca vos conheci. Amém? Então examine-se a si mesmo. Às vezes você quer ser reconhecido como filho de Deus, como eleito, como predestinado, quer ter direito à salvação, quer ter direito a todas as bênçãos possíveis e imagináveis, e de repente a porta se fecha. E você não tem direito a nada. Porque tem gente que quer tudo isso ao seu modo, à sua maneira. Não quer obedecer. Não quer se submeter a Deus. Não quer viver vida santa, vida reta. São negligentes. São preguiçosos. Quanta gente está faltando hoje à noite aqui? Quantas pessoas estão faltando aqui à noite? Você já comparou com o culto da manhã? Hoje é domingo. Você acredita que todas as pessoas que estão faltando agora estão trabalhando? Você acredita nisso? Se você acredita, eu acredito também em Papai Noel. Acredito em mula sem cabeça, em gnomo, em duende, Saci Pererê, né? Saci Pererê. Esse bicho macio tá vindo. Não, por que não estão aqui, me diga? Preguiça, negligência, falta de temor, falta de respeito para com Deus. Agora vai dizer para elas, olha, você não está parecendo ser de Deus não. Ela quer chupar teu sangue. Ela quer voar na tua jugular e quer comer teu fígado. Que? Você está pensando que é só você? Claro que eu sou de Deus. Claro que... Fica nervoso. Olha as virgens nécias. Olha as virgens prudentes. Na hora H, a porta se fechou para elas. Eu quero entrar. Nunca vos conheci. Nunca escolhi vocês. Vocês nunca fizeram parte do meu povo. Vocês nunca fizeram parte das minhas... Estavam junto com as outras. Estavam junto com as outras. Então faça um exame da tua vida, meu irmão. Porque vida espiritual
é coisa séria. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus e para a glória de Deus.